Em 1889, o Brasil expulsou seu imperador. Dom Pedro II, com a sua barba branca e olhar sereno, partiu para o exílio levando apenas alguns livros e lembranças. Não queremos mais reis! Chega de privilégios! Naquela época, manter toda a família imperial custava equivalente a 3% do orçamento nacional. Um absurdo! Dinheiro que poderia servir ao povo! 135 anos se passaram, a república se estabeleceu e a democracia amadureceu. Mas uma pergunta incômoda permanece no ar. Será que realmente nos livramos dos privilégios reais ou apenas transferimos a coroa de cabeça? Em 2025, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal custarão quase R$1 bilhão para os cofres públicos. Isso é mais do que o rei da Inglaterra e toda a família imperial junta. Expulsamos um imperador para criar 11 monarcas que não precisam prestar conta para ninguém. Esse vídeo vai te fazer repensar uma certeza que todo brasileiro aprendeu a ter na escola. O Supremo Tribunal Federal foi criado em 1891, logo após a proclamação da República. A ideia era nobre, um tribunal que protegeria tudo que dizia na Constituição, protegendo o povo de futuros governantes e abusos de poder. Na nossa democracia representativa, com tripartição de poder, funciona assim. A sociedade elege os seus representantes, que vão criar as leis, né? São os parlamentares, os deputados. Essas leis, elas passam para uma casa revisora de pessoas com maior idade, que é o Senado, que é uma casa da senioridade, por isso que você precisa ser mais velho para ser um senador. E essa lei vai ser interpretada em última instância por um outro poder, que é o poder do judiciário, que tem como instituição máxima o Supremo Tribunal Federal. Então ele tem uma espécie de legitimidade máxima no que diz respeito a interpretar as leis que foram escritas para aquela sociedade. Na lógica faz muito sentido, né? O problema é na prática. Com o passar do tempo, 3 acontecimentos tornaram a relação do STF com o poder cada dia mais questionável. Primeiro foi a Constituição de 1988, que consolidou o STF como o guardião da Constituição. Depois, em 2004, teve uma reforma no judiciário brasileiro que permitiu que o STF tornasse regras obrigatórias em todo o território nacional. Traduzindo, ganhou o direito supostamente de legislar. E por último, ali em 2019, quando o PL 10.042 foi aprovado no Congresso, que limitaria os poderes do Supremo, mas foi vetado integralmente pelo governo do então presidente Bolsonaro. Desde então, o real limite dos poderes do Supremo Tribunal Federal se tornou algo desconhecido. Nesse vídeo, você vê a cena de funcionários responsáveis por puxar as cadeiras para os ministros sentarem. E esses caras ganham R$6.400 de salário por mês. Não preciso nem dizer que é pago com teu dinheiro, né? E muita gente se pergunta hoje, o quão próximo eles podem estar na prática de serem tratados como reis no Brasil? Para entender isso, a gente precisa antes entender uma história que pouca gente conhece no Brasil, mas é amplamente documentado. E eu tenho certeza que você não viu na tua escola. E se você achar estranho o que vai ouvir agora, por favor, não acredite em mim. Pesquise assim que terminar esse vídeo, porque fatos não necessitam de crença. Pouca gente entende que o Brasil hoje vive em um regime fundado por um golpe de Estado. Há pouco mais de 130 anos atrás, quem tinha grana no Brasil eram os grandes donos de fazenda, especialmente de café. Uma galera que ganhava uma grana forte, mas que tinha um modelo de negócio que dependia demais da escravidão. O problema é que nessa época, o chefe de Estado do Brasil era o Dom Pedro II, o imperador. Dom Pedro II era um cara abolicionista, que já tinha articulado várias leis no parlamento para reduzir e até mesmo tentar eliminar a escravidão no Brasil. Uma delas era a Lei do Ventre Livre, que foi aprovada lá em 1871, que garantia que todo filho de escravo nasceria por padrão livre. Outra era a Lei do Sexagenário, que quando um escravo atingia 60 anos de idade, ele já ganharia a liberdade, a alforria, meio que automaticamente. Entenda que na época existia um forte lobby político atuando no parlamento para manter a escravidão e defender os interesses desses fazendeiros mais ricos. O problema é que para o governo brasileiro, do Dom Pedro II, existia uma forte pressão do exterior para abolir a escravidão no Brasil, já que todos os países já tinham libertado seus escravos, menos a gente. Estados Unidos, França, Inglaterra, todo mundo que fazia grandes negócios com o Brasil já tinham libertado seus escravos e existia uma espécie de ameaça de haver uma espécie de retaliação econômica para cortar as relações comerciais caso o Brasil não libertasse seus escravos. Até que em 1888, a filha do Dom Pedro II, uma princesa chamada Isabel, assinou a chamada Lei Áurea, que libertaria todos os escravos, juntando essa pressão internacional com os ideais políticos abolicionistas que a família real já demonstrava ter nas últimas décadas. 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para libertar os escravos do Brasil. Então ela assina a chamada Lei Áurea, que tinha como seu artigo 1º escrito: fica extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. E cara, isso foi visto como uma verdadeira traição por esses grandes fazendeiros que dependiam da escravidão, né? E acusaram o governo de perder fortunas, porque eles tratavam aquilo como uma propriedade e eles não foram nem sequer ressarcidos. Por isso eles deveriam retalhar um governo que tinha traído o negócio deles. Então esses barões se unem com o exército, que já
já estavam com raiva do governo por falta de aumento de salário e falta de reconhecimento na Guerra do Paraguai, e menos de um ano depois dos escravos serem libertos pela Lei Áurea, a família real estava sendo expulsa com a roupa do corpo, embarcando em um navio diretamente para Lisboa. E Dom Pedro II viveu os últimos anos de sua vida exilado em Paris, sem grandes riquezas, já que a maior parte do que ele tinha foi confiscado quando ele foi expulso aqui do Brasil. Então, quando te ensinam na escola sobre a proclamação da República, pensa que o episódio foi onde pessoas armadas expulsaram os governantes daquela situação à força e tomaram o poder. Se isso não é golpe, eu não sei mais o que é golpe. Em golpes de Estado, é normal que o novo regime, quando assume, faça o possível para silenciar e apagar a memória daquilo que eles discordam. Na União Soviética, por exemplo, quando os comunistas tomaram o poder, eles destruíram tudo quanto foi estátua da família Romanov, que eram os czares, que eram os donos do poder na Rússia antes dos soviéticos entrarem. E aqui no Brasil, livros foram reescritos para representar que a família real era tirânica e cruel. E eu nem tô entrando aqui no ponto se eles eram ou não, tá? O ponto é que a história é sempre editada para mudar a memória de um povo e atender os interesses de quem tá no poder naquele momento. No Brasil, após o golpe republicano, a bandeira do Brasil mudou para uma frase do positivismo, que era uma espécie de filosofia, quase religião dos militares daquela época, que é a frase ordem e progresso. Na época, símbolos que remetiam à família real foram proibidos e os livros escolares passaram a representar o Dom João VI, que foi quem trouxe a família real para o Brasil, sendo uma espécie de bobalhão. Esse é Dom João, um fidalgo que adora os prazeres da boa vida. Se um dos arcebispos cabra estou frito. Algo muito curioso se a gente pensar que Napoleão, maior conquistador de sua época, disse que Dom João VI foi o único homem vivo capaz de enganá-lo. Além disso, nos livros de história brasileiros, a gente sempre retratou Dom Pedro I como se fosse um pegador mulherengo. E a luxúria de Dom Pedro I parece se espalhar por todos os cantos da corte. E aí nessa eu não vou ter como defender o Dom Pedro, não. E pode prestar atenção, aqui no Brasil, quando se fala de monarquia, imediatamente a esmagadora maioria da população vai associar com um tipo de monarquia específica chamada absolutismo, que é onde o rei manda e desmanda em tudo, que não existe qualquer divisão de poder. Mas quase nunca se associa mentalmente com a monarquia moderna, praticada no mundo de hoje, que é a parlamentarista. Mais ou menos como funciona na Inglaterra. O rei é como se fosse uma espécie de dono da empresa e o primeiro-ministro é o gerente. Se o primeiro-ministro fizer merda que vai prejudicar o país em longo prazo, o rei sabe que é ele, ou o filho dele, ou o neto dele que vai assumir aquela bronca. O rei, então, pode dissolver um parlamento em casos extremos, que é algo super raro de acontecer, como corrupção ou ameaça do território nacional. Mas as regras do dia a dia e as leis são igualmente democráticas, como acontece na Inglaterra, onde o povo elege representantes que vão compor um parlamento que vai ter um debate público e o primeiro-ministro vai administrar toda essa discussão. Enquanto isso, a pessoa que nasce numa família real sabe que não vai ser exatamente uma pessoa normal com todas as escolhas pela frente. Ela sabe que durante a vida inteira dela, ela vai ser preparada para governar um país com uma visão de longo prazo, porque é o reino dela, da família dela, com súditos que os seus antepassados juraram um dia defender. Então o racional de quem defende essa tese é que isso reduz a promiscuidade na relação de um governante com o poder. Que é mais ou menos o que acontece quando um governante sabe que ele tem menos compromisso com os resultados de longo prazo e mais com uma espécie de concurso de popularidade que ele vai precisar participar a cada 4 anos. Por exemplo, se ele contrair uma dívida imensa para o país, para comprar voto e fazer um monte de populismo, não tem problema nenhum, porque o que importa é ele se reeleger, botar um monte de deputado pra dentro e depois o pagador de imposto que se vire pra pagar esses juros. E aí, nesse contexto, é normal que a gente pense assim, pô, mas graças à República, pelo menos a gente parou de ter gastos excessivos com os governantes, né? Porque a gente não paga mais pelos luxos da monarquia. E aí é que eu te pergunto, será mesmo que a gente cortou esses gastos? A monarquia caiu com a promessa de que o poder voltaria para a mão do povo, que seria o fim daqueles gastos desnecessários. Mas 135 anos depois, o que a gente tem no lugar dela? Quem realmente manda no Brasil hoje e quanto que isso custa pra gente? Como eu te falei, em 2025 o STF vai ter um orçamento de quase R$1 bilhão, enquanto toda a monarquia britânica com seus palácios, eventos oficiais, custará pouco mais da metade disso, 648 milhões. E eu sei que são instituições completamente diferentes, mas a gente tá falando aqui da monarquia contínua mais antiga da Europa e uma das mais ricas do mundo. E se você quiser ter um referencial sobre o custo do STF deles, porque sim, eles também têm um tribunal superior encarregado de proteger e interpretar suas leis. O custo total é de R$97 milhões, ou seja, o STF brasileiro custa 10 vezes mais do que o STF britânico. E aí a minha pergunta é, você sente que a justiça do Brasil é 10 vezes mais justa do que a da Inglaterra? Porque é esse preço que você paga por esse serviço. E ano após ano nós vemos
vemos o STF aumentando o seu preço enquanto você paga cada vez mais impostos e o seu dinheiro vale cada dia menos. A minha pergunta é, por que a gente aceita isso? Quando você entende a história de uma pessoa, você entende quem é a pessoa. Assim como quando você entende a história de um povo, você entende quem é aquele povo. Nós não nos enxergamos como herdeiros de grandes heróis do passado, porque nós nem sabemos quem são os nossos heróis. A gente não tem uma memória para honrar. Não fazemos ideia em quem a gente deve nos inspirar, quais valores a gente deve seguir. E com isso a gente não se enxerga como um único povo, tentando toda hora tirar vantagem em cima do outro, que a gente não vê o outro como parte do que nós somos, porque nem sabemos quem nós somos. O brasileiro não conta a história dos seus antepassados como pessoas que deram as suas vidas pelo que acreditavam. Tipo o americano que aprende na escola a honrar os pais fundadores que morreram para defender ideais de liberdade e que hoje eles são livres e prósperos por causa dessas decisões e sacrifícios dos caras lá de trás. Já nós, os brasileiros, não. O brasileiro foi ensinado a ter preguiça da matéria chata de história na escola. E isso é método. Porque um povo que não conhece a sua história é um povo manipulável por qualquer migalha que um governante queira dar para ele. Vira um terreno fértil pro populismo manipular uma população. E um povo manipulável é um povo que aceita tudo. E por essa falta de heróis e valores que a gente admire, a gente passa a ser idólatra de político e se torna uma grande sociedade onde as pessoas se distraem o tempo inteiro para brigar e defender os seus políticos, não importa quais valores e ações eles executem e defendam. E a consequência disso? Uma casta de parasitas nasce manipulando uma população a trabalhar para eles que não geram nenhuma riqueza. Os caras te fazem aceitar calado pagar todos esses privilégios absurdos que eles têm. Privilégios esses que a maioria dos pagadores de impostos jamais sonharão em ter. E nessa que eu me pergunto, pagador de imposto ou súdito? No final das contas, dá no mesmo. Inclusive é real que existe uma ideia legislativa agora para 2025 para rolar um plebiscito que vai consultar a população sobre um regime de monarquia parlamentarista aqui no Brasil. E eu sinceramente não sei se isso funciona ou não no Brasil de hoje, não é o mérito desse vídeo entrar, mas certamente isso vai ser divulgado como se fosse a volta da monarquia absolutista, que você aprendeu aqui hoje que é bem diferente. Isso se os caras não divulgarem dizendo que é a volta da própria ditadura. Mas aí me fala a tua opinião, você seria a favor ou contra a uma mudança do regime presidencialista que existe hoje aqui no Brasil? E deixando claro que isso aqui não é nenhuma defesa de uma vertente política específica, é muito mais um convite para você abrir o olho, porque muito em breve vai ter muita narrativa sendo contada mentirosa sobre isso. E por conta dessa manipulação e de não conhecer a sua história e sua identidade, a consequência é que a gente olha pro lado e vê o brasileiro banalizando a corrupção, votando em palhaço porque é engraçado, tratando o crime como se fosse algo normal, sexualizando qualquer tipo de forma de cultura e arte como uma ausência de uma mensagem para compartilhar através de seu trabalho. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que você sabe que também pensa diferente do senso comum, porque apenas o conhecimento liberta um povo aprisionado pela ignorância. Meu nome é Igor Bevilacqua e para mais vídeos como esse, se inscreve no canal e curte esse vídeo. Tamo junto e até a próxima.